Rocha, boa tarde. Boa tarde. Nós vamos tratar aqui hoje com os nossos dois convidados sobre dois assuntos distintos. Um é em função ainda do caso Fernanda Lages, a ida dos dois promotores, doutor Eliardo e doutor Biraci, a Brasília, o contato com o perito doutor Lunardi, e vamos conversar já com o doutor Eliardo Cabral sobre a notificação que ele recebeu da ação movida pelo deputado federal Marcelo Castro contra o promotor Eliardo Cabral. Doutor Biraci, Brasília, o contato com o doutor Lunardi, as convicções se modificam, há algum dado novo com relação àquilo que conseguiu colher o doutor Lunardi? O senhor consegue verificar se há alguma evolução neste caso, doutor Biraci? Bem, nós passamos 2 dias em Brasília, a quinta e sexta-feira da semana passada, em reunião na parte da manhã, parte da tarde, entrando pela noite. Então foram conversas longas, onde o perito Antônio Lunardi nos repassou pelo menos parte do trabalho que ele vem desenvolvendo de assessoramento do Ministério Público do Estado do Piauí, nesse caso da morte de Fernanda Lages. E nós saímos de lá extremamente satisfeitos, na medida que a viagem foi muito positiva. Foi positiva porque fortalece uma posição que o Ministério Público vem defendendo, não é de agora. Que é a de assassinato. Exatamente. Ele focaliza vários aspectos e nos aponta mais ou menos para a certeza de que aquilo que nós temos defendido ao longo dessa investigação é exatamente aquilo que ele pode extrair do que até agora foi produzido do ponto de vista técnico, tanto pela Polícia Civil do Estado do Piauí, quanto pela perícia do Estado da Paraíba. Doutor Biraci, o corpo de Fernanda, que foi exumado, foi enviado para São Paulo. São Paulo, a expectativa era que ele retornasse depois dos exames feitos para o Piauí. E ele foi enviado para Brasília. Por quê? Bem, nós já tínhamos conhecimento que o corpo de Fernanda iria para Brasília, mas na verdade foi noticiado pela mídia, eu soube pelo pai de Fernanda. Isso. Não foi através de mim, mas eu sabia que o corpo dela iria para Brasília. Nós, inclusive, estivemos, eu e o doutor Eliardo, juntamente com o perito Antônio Jorge Lunardi, estivemos lá no IML de Brasília, mas ainda não tinha chegado no momento que nós estávamos lá no Distrito Federal. Enfim, o corpo dela foi mandado para lá para que fosse realizado uma outra perícia, distinta da perícia de São Paulo. Então, depois disso é que o corpo será liberado para a família. Então isso já era previsto desde o início? Já era previsto. Que ia para São Paulo, depois Brasília, e só assim retornar ao Piauí. Doutor Biraci, diante da prisão da Naira e de uma entrevista exclusiva que ela nos concedeu, nós pudemos chegar à conclusão de que a Polícia Federal não chegou a lugar algum. Pelo menos é a conclusão aqui, a grosso modo, que a gente tira. A prisão da Naira serviu para alguma coisa? Eu acho que sim. Eu acho que serviu para trazer à tona aspectos periféricos da investigação que até então não tinham vindo à tona. Então, no tocante a esse aspecto, não estou dizendo que com isso, esses fatos seriam de tal forma relevante a explicar a morte da estudante. Mas são fatos que, de certa forma, devem ser bem observados pelos investigadores e pelo Ministério Público. Doutor Eliardo, a Naira recebeu o patrocínio de um advogado do Maranhão, vindo de um escritório de um outro advogado, que declarou à imprensa que conhecia a Fernanda. Esse advogado disse que conhecia a Fernanda, que teve contatos com ela aqui, e que foi apresentada, inclusive, por uma terceira amiga de Naira, de nome Daiane, salvo engano, que apresentou este advogado a Fernanda. E aí já começou-se a se falar também de deputados do Maranhão, inclusive isso está repercutindo na imprensa do Maranhão. O que tem de verdade aí, o que tem só de especulação nessa história toda, doutor Eliardo? É possível que de verdade tenha a bondade do advogado, que já foi divulgada na mídia, um homem muito bondoso que veio fazer a defesa de uma jovem pobre, sem cobrar honorários, e isso parece que salta aos olhos como uma grande verdade. Isso causa estranheza? Não tanto, porque na realidade nós queremos que ainda há pessoas muito boas ainda, que assim, que a gente pode esperar, né, verdadeiras caridades, coisas do tipo. Então isso é uma benevolência? Uma benevolência é algo muito salutar, que a gente espera que outras pessoas sigam esse exemplo. E no tocante ao deputado, eu não me reservo por enquanto a
fazer comentários, até porque parece que ele lá é um pouco inflamado, assim, andou se queixando, que estão fazendo, frescando, eu uso um termo frescando comigo. A expressão foi essa, né? E que eu não estou envolvido com raparigagem, coisa do tipo assim, palavras muito chulas, né? Sei. Eu sei que às vezes há casos, não digo que eu seja o dele lá, mas há casos piores, assim, que a pessoa se envolve com gatunagem, com coisas do tipo, é pior ainda, né? Baitolagem, coisas do tipo. A propósito de deputados, doutor Eliardo, o senhor está sendo processado pelo deputado Marcelo Castro. O senhor foi, inclusive, notificado, foi o senhor que nos trouxe uma cópia da notificação que está aqui. O senhor está sendo notificado para, naturalmente, prestar os seus esclarecimentos a respeito do que o senhor disse. E entre as acusações colocadas pelo deputado Marcelo Castro, de que o senhor foi leviano em algumas questões, de que o senhor chegou a dizer que tinha por trás do crime da Fernanda um figurão do PMDB, o senhor chegou a dizer, isso colocado pelo deputado Marcelo Castro, inclusive que disse aqui várias vezes, reiteradamente, de que se das verdades que o senhor disse, se a Polícia Federal comprovar, ele vai doar cestas básicas. Eu pergunto, o senhor está pronto para fazer esta defesa e convicto de que será inocentado na sua defesa? Eu posso, nesse momento, ter elementos para dizer apenas o seguinte, que essa ação, ela vem, a minha, recebi ontem a cópia da inicial, aliás, subscrito por um advogado vinculado ao grupo Meu Norte, né, advogado notório aí, de muita experiência, mas que vinculado a este grupo, Meu Norte. Isso é o de menos. O que é certo é que depois que eu conheci, eu tenho essa ação como um grande equívoco. Como um grande equívoco? Equívoco da parte do querelante. Porque depois que eu conheci, porque eu já sou um homem já de uma certa idade, né? Depois que eu conheci, portanto, ao longo desses 50 anos, Teotônio Vilela, que era um homem vinculado ao PMDB, grande figurão. Que eu conheci Ulisses Guimarães, outro figurão. Que eu conheci doutor Tancredo Neves, outro figurão, para citar apenas 3. Eu não citaria o nome desse deputado como figurão nem por engano, nem por descuido. Então o senhor não se referia ao deputado Marcelo? Isso só se fosse loucura da minha parte, porque eu nunca o tive como figurão e até me surpreende muito a presunção dele chamar para si essa glória que não é para ele. Por exemplo, eu quero ilustrar. Se eu disser que na Cidade Verde tem um homem muito belo, você já chama logo para você? Não. Foi lá, na Cidade Verde tem um bonitão lá. Vai ser aqui o Mardoni Valcárcel, cinegrafista, então, assim, Gelson Neto, né? Lá no Ministério Público tem um lá que é vamos dizer assim, um especialista em direito penal. Aí o doutor Biacinho já vai logo invocando para ele. Tem essa da paciência, né? Então, uma equipe então é a carapuça... Sim, ele colocou porque quis. Quando eu me refiro a figurão, eu não estou me referindo a uma pessoa que eu nunca tive como figurão. Me explique sobre o âmbito da justiça. O senhor não será obrigado, nessa ação, interpelado a dizer quem seria esse figurão? Eu pergunto isso aqui como leigo. O senhor não será obrigado a dizer esse nome lá nos autos? Eu me referi a um figurão e me referi até a uma casa bonita, só que é bom lembrar que esse senhor, não sei nem onde ele mora. Não sei se mora em apartamento, se mora em fazenda, se mora em mansão, onde é que mora. Isso é questão dele. Eu sou do povo. Eu sou evangélico, ligado a um povo humilde, está compreendendo? É um povo que às vezes até se engana, mas uma vez ou outra. Nós não conhecemos essa área de arrogância, de riqueza, de prepotência, sabe como é? Então eu sou do povo, eu não conheço essas coisas assim de gente que mora em mansões, casas bonitas, não. Mas quando eu me referi, eu tenho dados para comprovar. Bom, o senhor está notificado. Como é que funciona? O senhor tem fórum privilegiado como promotor, naturalmente? Tenho, e por isso mesmo foi ajuizada lá no tribunal, já tenho um relator designado, e eu já tenho, inclusive, advogado. O senhor já constituiu advogado? Já, meu irmão mais velho, ele é advogado, doutor Jesus, e ele vai fazer essa defesa, e ele não cobra um centavo. Doutor Jesus? Mas não é Francisco de Jesus nem Chiquinho de Jesus, não. Qual é o Jesus? Doutor Jesus Nazareno, que também não é o Té, né? Jesus. Jesus Cristo? O Nazareno.
É esse o seu advogado? É. É o advogado que o senhor vai constituir? Agora tem alguns outros que também, a exemplo daquele que você se referiu agora há pouco, pessoas bondosas, por exemplo, o doutor Sami Haddad, que está disposto a fazer. Também. E eu, como pessoa do povo que disse ter como provar que eu sou do povo, apesar de ser promotor de justiça, eu aceito qualquer um desses bondosos que queiram fazer a defesa, pode vir fazer a defesa de Alerta Cabral, porque essa defesa aí, ela está bem facinha. Tá fácil? Mole, mole. Vamos rever, eu não sei se o doutor Eliardo teve a oportunidade, o doutor Biraci, dado os compromissos que tem, inclusive do horário, mas eu queria que a gente pudesse rever trechos da entrevista da Nairinha. Nós fomos a Valença, doutor Eliardo e doutor Biraci, nós fomos lá no dia seguinte ao que ela foi solta, nós